único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. Então o verso ele enfatiza assim, a importância de nós conhecermos a Deus, conhecermos a Jesus, que veio a este mundo aqui revelar o Pai. E a vida eterna ela está baseada neste conhecimento, né? A visão que nós temos de Deus. Qual é o Deus que você acredita, que você confia, que você conhece, né? Hoje eu estava analisando essa semana, né, em função da própria lição, como as pessoas elas têm uma visão muitas vezes distorcida de Deus, né? A sociedade, de um modo geral, ela está cada vez, digamos assim, mais distante de Deus, né? Os jovens, né, a juventude, agora as novas gerações, cada vez mais distantes de Deus. Antes, independente, digamos assim, do credo, da religião de cada um, mas as pessoas eram religiosas, no sentido de ir à igreja, de frequentar, buscar, ler a Bíblia, ter, enfim, um relacionamento com Deus, ter fé. Mas hoje, por exemplo, a cultura é nem frequentar igrejas, né? Nos países, digamos assim, europeus, por exemplo, onde as pessoas, de um modo geral, são mais céticas, as igrejas são vazias. Até, inclusive, estão se vendendo os templos, né, para fazer outros negócios, né? Então, é ao contrário. São igrejas moldadas no mundo. Igrejas para ser show. Quando o Guilherme estava na Alemanha, ele ia uma semana, ele ia sábado na Adventista com uma amiga, para não ir sozinho, e a amiga era da Batista, daí domingo ele ia na Batista, essa que tinha lá no domingo de noite. E ele contou, não é? Que lá era como se fosse um show, tinha cervejinha para um aperitivinho, ou seja, são coisas moldadas para o mundo, não é? Que as pessoas ficam aquela coisa de religiosidade, mas na verdade elas são do mundo, estão ali fazendo as coisas do mundo, não é? E se vocês analisarem, digamos assim, dentro do contexto também, aqui mais vamos pegar do Brasil aqui, digamos assim, olha, as religiões, as novas denominações religiosas que estão surgindo, elas surgem com essa característica que a Flávia estava colocando. Os templos, eles nem se assemelham a igrejas mais, né? Exatamente, eles são ambientes abertos, próprios para fazer principalmente shows musicais, né, para atrair jovens, shows gospel, e aí segue uma sequência, daí tem outras linhas aí que são linhas, por exemplo, que pregam a prosperidade, né, e tudo mais, mas é uma visão distorcida de Deus, né? Isso, exatamente. Que são ambientes normalmente que a gente observa assim, casas de show que são pretas, são escuras assim, né? Lugares onde se faz vidas noturnas, na verdade, que tem esse aspecto escuro, né? Uma pintura pesada, enfim. E hoje até as igrejas hoje, né, estão se assemelhando a isso. Agora, eu tinha visto em casa, eu passei, um tempo, não é igreja, um tempo que eu vivi, o nome é Quero Almas, tá? Ali tinha vários, agora, de manhã cedo, né, entre 8h30, tinha várias churrasqueiras com galeto ali, sabe? Para chamar o povo, né? Imagina todo ano um dia bem, assando carne para frente daquele, né? E aquela igreja, esse dia eu passei por lá, lotados, carros, tudo assim, cheio, né? E aquele barulhão lá, sabe? É isso aí. Existem as igrejas no tempo também, entre aspas, né? Falsas no tempo, né? Que usam o novo tempo para atrair pessoas também, né? Eles viram a Cícera no tempo e montam uma igreja no tempo. E daí começa. Avenida ali tinha uma igreja com o nome tempo. Não sei se, mas para eles é novo tempo. Não é? Mas eles aproveitam o nome, a mídia. Então, assim, aqui tem uma frase que, na introdução da lição ainda, já vamos discutir a lição,
Fala aqui que me chamou muita atenção, a escuridão do falso conceito acerca de Deus é o que está envolvendo o mundo hoje. Os homens estão perdendo o conhecimento de seu caráter. O texto todo é bonito aqui, mas eu vou ler a última parte. Os últimos raios da luz misericordiosa, a última mensagem de graça a ser dada ao mundo, é uma revelação do caráter do amor divino. Então, assim, olha, a gente tem que resgatar, né, hoje, digamos assim, o estudo sobre o caráter de Deus, né? Porque Satanás ele lançou tanta escuridão, não é, sobre o caráter de Deus, que hoje as pessoas elas não entendem Deus, elas estão confusas, né? Elas muitas vezes atribuem, digamos assim, olha, a coisas a Deus que não tem nada a ver com o caráter de Deus. Eu vejo Né? a falta de santidade, que Satanás quer tirar totalmente a falta de santidade de Deus. As pessoas acham que está aí na igreja e no chão é a mesma coisa. Não é? Então, assim, eles não conseguem entender que Deus é santo. Não é? A presença de Deus torna o lugar santo. Satanás. Mas é aquela questão, né? Jesus disse como nos dias de Noé. Por que Deus mandou destruir a terra naquela época? Porque estava insuportável. Para quem era que deveria ter, que era o caso nosso. Ficar insuportável. Então, assim, ó, esse é o contexto da lição, né? E a gente vai então agora se discutir um pouquinho. Cada dia tem assim, ó, algum aspecto, né, do caráter de Deus. Então nós vamos resgatar, né, esses conceitos, né, essas, digamos assim, essas características do caráter de Deus, para que a gente possa entender e conhecer Deus. Nós não podemos ter uma visão distorcida de Deus também, né? Em função do mundo, né? A gente precisa ter uma visão correta do caráter de Deus. E a lição de domingo falando sobre uma imagem mais clara de Deus, né? Daí eu vou abrir então aqui agora assim para... Você já estava, na verdade, discutindo isso, né? Que maneira o caráter de Deus tem sido distorcido no mundo, né? O que vocês perceberam, digamos assim, ao estudar a lição, de coisas que hoje parece ser tão comum no nosso dia a dia, ou dentro do contexto do mundo hoje, mas é uma distorção completa do caráter de Deus? O que vocês identificaram? Mas assim, a gente vê no dia a dia, eu não sei, mas eu estou na escola trabalhando, eu vejo que pessoas com 70 anos a mais, eu acho que tem que ter outras pessoas, o senhor lá com 70 anos não ficou de Deus. Às vezes é distorcido, né? Mas não é o mesmo que foi na minha escola que um dia um senhor dele. Não, mas não é distorcido. É que hoje estamos chamando as pessoas mais velhas e mais novas falando. Não, ele ficou um dia na nossa escola, eu acho que o meu cabelo para fora. Isso não é uma coisa da imagem de Deus distorcida. Não. Nesse sentido. É coisas que o ser humano distorceu da imagem de Deus, digamos, o amor de Deus. O amor de Deus eu acho que está muito distorcido. As pessoas só falam no amor, mas esse amor tem que ter responsabilidade. O amor tem que dar correção. O amor verdadeiro que põe limites. E as pessoas falam no amor de Deus como se Deus tolerasse. Não, Deus é amor, Deus me compreende, Deus isso, Deus aquilo. Isso é uma distorção do caráter. Não. Sim, mas também não é uma distorção do caráter de Deus. Isso é uma questão seguinte. Do ponto de vista econômico, hoje em dia, como a aposentadoria não tem como sustentar uma pessoa, ela tem que trabalhar até mais tempo. E assim, tem pessoas de 70 anos que têm um pico muito bom. Sim. Não é? Tipo, é mais de um jovem. Isso foi eu. É verdade. Eu acho que tem que Tá. Mas essa não é uma discussão da lição, tá, gente? Vamos manter o foco da lição. Para isso tem professor aqui, né? Exatamente, não é o ponto. Tem profissional também que é ocupado se colocando tanta tarefa, se exigindo dentro do seu tempo a mais, do seu dia a dia, que acaba se tomando de tempo para se dedicar à palavra de Deus. Sim, mas você não consegue entender. Não precisa falar que às vezes outro não tem atividade, se preocupa só em buscar atividade, outro tem atividade demais e tu não consegue também separar tempo para a palavra de Deus. Então, tudo é demais. Sim, mas esse é o aspecto que a Carla estava trazendo à discussão. Que o problema, digamos assim, é que as pessoas elas não leem a Bíblia.
Tá? Elas não vão na fonte. O que revela o caráter de Deus? Aonde o caráter de Deus é revelado? Tá? Tem duas coisas. A Bíblia e Jesus. Tá? Então, tá, exatamente, ó, Jesus é a palavra encarnada. Então, assim, ó, a vida de Jesus foi reveladora nesse sentido, né? Por isso que é Jesus, como tá independente da Bíblia, né? Embora a Bíblia revele Jesus, dá testemunho de Jesus, mas a palavra de Deus e a vida de Cristo revelam o caráter de Deus. Então, o que a gente tinha que gastar tempo hoje? Estudar a Bíblia, se eu quero conhecer o caráter de Deus, e analisar a vida de Jesus. Tá? Como é que Jesus vivia? Como é que era o caráter de Jesus? Como que Jesus demonstrava amor pelas pessoas? Não é? Como que ele tratava as pessoas? Como que ele convivia na sociedade? Como que ele se relacionava em família, com os amigos? Enfim, se eu quero entender um pouco do caráter de Deus, eu tinha que analisar a vida de Jesus, tá? De uma forma muito mais intensa. Pode falar. Achei interessante como é que Moisés se portava na presença de Deus. Correto. Pela glória, digamos assim, não poderia reconhecer. Como é que nós conhecemos Jesus? Quer dizer, estávamos na sua presença, no momento ele estava pregando lá para 5.000 pessoas, no outro dia só tinha os 12 apóstolos que iam lá. Então é uma configuração bastante interessante. Moisés não conhecendo, digamos, Deus na presença, mas obedecendo ao limite. E Jesus se fazendo presente a todos, né, inclusive a nós também como pessoas. E o que nós fizemos em relação a isso? Muitas vezes não conhecemos os outros apóstolos que estavam vivendo dia a dia com Jesus, perguntavam quem é. Mas eu acho que também, assim, isso que você fala da questão de Moisés, né? No começo do Moisés, eu estava acompanhando e a minha filha faz uma crítica comigo que a rede social, mas eu, assim, por assistir algumas séries, aquilo me fez eu vim para a Bíblia, sabe? E aí, claro, isso é um discernimento que cada um tem que ter, mas começa Moisés com o processo para a libertação, e Jesus dá essa continuidade. Então, assim, Moisés, ele ouviu a voz de Deus e obedeceu, né? E Jesus veio também para dar sequência nisso, por isso que algumas igrejas dizem assim, o Antigo Testamento não vale mais, né? Uhum. Então, assim, eu acho que isso que a senhora falou é bem interessante, assim, com Moisés, por ele não enxergou Deus, mas ele viu, né, os efeitos na árvore, né, ali na sarça, e ele sentiu e ele obedeceu. Então ele tinha um espírito humilde, né, como depois veio o Josué, depois veio agora Samuel, né, então todos eles foram ao mesmo tempo assim preparados, tocados no coração. E por exemplo, com Moisés, que foi a escritura, né? Mas assim, analisando, se tu analisar a vida de Moisés ficou 40 dias em comunhão com Deus. Isso, no Jesus monte. Também, né? Moisés, digamos assim, olha, ele compreendeu muito bem o caráter de Deus, a santidade de Deus, o poder de Deus, a misericórdia de Deus, o amor de Deus, porque ele foi uma pessoa que conversava com Deus diretamente, né? No caso de Moisés, a face dele foi irradiada, não é? Dele estar na presença de Deus. Então, digamos assim, se tinha alguém que entendia sobre a santidade de Deus, era Moisés, né? Esse entendeu assim, a santidade de Deus, o poder de Deus, né? A onisciência de Deus, como diz aqui na lição, ela traz essas características, né? A onipotência, a onisciência, a justiça, a misericórdia, né? O perdão, a graça. Moisés viveu isso daqui, né? Diretamente na presença de Deus, né? Então, essas experiências que nós precisamos ter na nossa vida, né? Sobre a questão da santidade, né? Que tipo de sentimento... Sim, pode falar. Eu acho que uma distorção que a gente faz hoje, né, que as pessoas estão fazendo, é o temor a Deus também. Não teme porque, mas no sentido de respeito. Né? O temor,
elas acham que estão dando ordem e que Deus um dia vai obedecer elas. Na igreja. Se não Deus, Sim. é Deus. É interessante, na verdade, acabaram domesticando a palavra de Deus. Se nós olhamos a relação das outras pessoas, qualquer pessoa que tu encontra na rua, Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe. Simplesmente são palavras jogadas aqui, tu ouve aquilo lá, assim como tu entrou, tu sai do mesmo jeito. Sim. Não pelas próprias facilidades com que Deus é colocado no mundo, em qualquer momento, por qualquer pessoa. Aí se torna uma coisa obsoleta. A pessoa acaba perdendo aquilo que tu deseja muito e tem com muita facilidade, você não compra. Então, estudo realmente a palavra. Eu tenho uma experiência assim, que às vezes eu falo com as minhas amigas antigas e elas acabam me perguntando, sabe? Daí quando eu começo a explicar, daí elas não sabem cortar, dizem assim, mas Deus é um só e Ele aceita todos. Eu digo, sim, aceita todos, mas nós temos que fazer a vontade de Deus, sabe? Mas é essa vontade de Deus. Isso é uma distorção do caráter de Deus. Eles acham assim que não, porque Deus aceita como a gente é. Sim, mas Deus não dá para poder chegar lá. Por isso que a pergunta que eu ia fazer, para a gente refletir assim, ó, que tipo de sentimento a santidade de Deus desperta em você? Quando a gente conhece, digamos assim, ó, tem uma ideia melhor da santidade de Deus, que tipo de sentimento vem no teu coração? Eu preciso obedecer, eu preciso renunciar ao meu eu. Eu, por exemplo, hoje foi uma batalha para mim, sabe? Eu orava e dizia, meu Deus, eu preciso, por favor, me ajuda. Eu tenho disposição para ir na tua casa. E aí vinha aquela frase, alegrai-vos, porque hoje eu, como é que é? Alegrai-vos. Quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Isso vinha na minha mente. E aí eu me levantei, tomei meu banho, então quer dizer, e vim. Então isso é obedecer, é renunciar à minha vontade de ficar. Entendeu? Então essa batalha que vem na mente da gente, a gente precisa vencer. Então isso é uma reverência, isso é dizer que Deus está acima de mim, tá? E tem que renunciar ao meu eu. Então eu acho que isso que leva. Muito bom. Então o sentimento de reverência, quando ela falou aqui, o que mais? O que vem? Poder também, né? Isso é o seguinte, Sim. se você não obedece o que Deus quer da gente, a tua opinião sobre Deus, tu levanta. Tem pessoas que falam de Deus, quando falou ali, né? Levanta de novo. Não obedece os princípios de Deus, né? Fala a vontade assim, então é tudo plano. Não adianta para a igreja, você fala, né? Porque ele está indo para a igreja, mas Deus não quer que tire o joio, fica ali. Mas está perdido na igreja. Uma coisa que eu queria falar sobre a distorção da santidade. Eu vejo isso muito com pais e filhos. Né? Os pais querem ser tão amigos dos filhos que eles param de ser pais e querem ser parceiros dos filhos. Né? Tem uns que querem ser adolescentes junto com os filhos, ou seja, tu para de ser pai. Tu não entende qual é o teu papel, tu tem que ser amigo do teu filho, mas tu não é parceiro. Não é? Tu é pai dele. A mesma coisa, a gente então assim, Deus é amor, a gente quer fazer assim como se Deus fosse igual a mim. Um parceiro. Não é? Um parceiro também. Deus Ele me criou. Ele me criou, tem todo o poder. Né? Eu tenho que ter um temor a Ele, eu tenho que ter a reverência a Ele, eu tenho que saber como me postar perante Ele. As pessoas achavam que iam morrer quando chegavam na presença de Deus, porque elas viam a sua pecaminosidade. Então as pessoas não conseguem entender a diferença. Exatamente, só analisar, digamos assim, quando Isaías teve uma visão do trono de Deus, qual que foi a atitude de Isaías quando ele viu a santidade de Deus? Eu estou perdido. Quem eu sou para estar na presença de Deus? Ele não queria nem falar do amor de Deus, porque ele estava do lado dele. Exatamente, como é que eu vou falar sobre esse Deus santo se eu sou um pecador, miserável? Né? Mas a questão também ali que a Flávia falou agora dos pais, né? Eu fico bem surtada de ver hoje no mercado as mães. Aquelas crianças pequenininhas assim, o que tu quer? Eu vou comprar isso. Agora eu vou fazer isso. Eu sei o que ele precisa. Meu Deus, que vontade de pegar aquelas mães, sabe? Eu digo, eles não sabem ser pai, né? Tu vem por aqui? Tudo bom. E daí depois das perspectivas das escolas. Não, os pais não sabem mais ser pais. Os pais são muito bonzinhos hoje. É isso que ele quer fazer com Deus. O que acontece com os pais hoje em dia é que eles não passam o tempo necessário com os filhos. Eles olham para baixo, criticando as outras
consegue dar tudo que o filho quer para o filho ficar bonzinho, agradável. Assim. Sim, mas às vezes vai trabalhar com uma besteira também, né? Pois é, mas isso é uma distorção do amor. E esse mesmo, digamos assim, ó, essa mesma distorção, eles transferem, digamos, na relação com Deus. Entende? Então, esse é o grande problema hoje que a gente percebe. Como as crianças vão saber o que é certo e errado se os pais não instruírem? Mas os pais são Os pais não sabem. Hoje os pais não sabem dizer o que é verdade, o que é certo, os pais são influentes, o que é errado. E eles veem, para eles, tudo é certo, tudo é um ponto de vista. Tudo é um ponto de vista, isso aí. Conforme eu vejo aquilo, o que eu penso, e o que a minha consciência está dizendo é aquilo que está certo. Porque eles perderam isso aqui, ó, que é o absoluto. Um de cada vez, tampou essa discussão, um de cada vez, né? Acho que a Loura, depois o Batista e depois você. Tem uma autora que ela diz assim, que na nossa idade, os pais olhavam para nós e nós tínhamos medo de perder o amor dos nossos pais. Então a gente respeitava, a gente obedecia, porque a gente queria sentir o amor dos nossos pais. O que inverteu é que hoje os pais têm medo de que os filhos não amem eles. De perder o amor do filho. Perdeu e distorceu o amor. Então eles têm que agradar. Então parece que o filho tem que ser pago na minha infância, eu obedeci a minha mãe, não com medo de perder o amor dela, porque eu nunca tive esse medo. Porque eu sei que uma mãe ama o seu filho. Era porque eu não queria desagradar minha mãe. Pois é, mas eu não tinha podia amor deixar minha mãe desagradar. amor. Mas é amor, quando a gente não quer desagradar, a gente tem receio de perder esse amor. Sim. Porque a gente sabe que a mãe ama, mas eu posso, e com Deus nós deveríamos também ter isso. Como Isaías é quando vê assim, e agora? Como que eu vou amar um ser eu sendo tão insignificante, né? Tão insignificante, tão incapaz, né? Então o filho via os pais nessa grandiosidade, assim, desse amor do pai. Hoje não é mais. Mas também é bem difícil eles verem essa Batista. dos pais tudo surtado, né? Porque olha, tem uns pais que vão te contar. O Batista, um de cada vez. O Batista está na sequência, vamos lá. A beleza da discussão aqui, então, é o seguinte, ó, nos tempos antigos, modernos, antigos, os filhos apegavam mais dos pais. Agora tem outros pais agora modernos que é isso aqui, ó. Celular. Que é isso aqui. O celular. A tecnologia, a inteligência artificial, né? É tudo fazendo coisas que você acha que é verdade. Não é verdade. É uma mentira. Eu só quero dizer aqui para vocês aqui, ó, Deus, hoje em dia fala assim, Deus está escondendo algo de você. Ele não quer melhorar a sua vida. Você não pode confiar nele. Isso foi Satanás que falou para ela. Isso. Então, hoje, os pais hoje é a tecnologia. Antigamente isso é. Olha, desculpe eu contar aqui uma história, né? Mas eu, quando era gestor jovem aqui, eu levava um chevette queimando óleo, tudo, saía por aí, tudo, tudo. E aí esqueci lá no E3G, fazendo um programa lá. Daí voltei a pegar um fio e ver tudo aquela gurizada, eu amo ser velho, eu amo ser velho. Da gurizada que me era meus filhos, amavam a gente porque a gente fazia uma rua e pegava tudo aí. Aí, graças a Deus, né? Graças a Deus que aquelas turmas aí tem 5 pastores para falar. Sim. Eu já vou voltar a essa discussão que o Batista colocou aqui. A minha experiência de mãe, a destruição do caráter de Deus pode começar dentro da nossa casa. Exatamente. Começa dentro de casa. Começa a ceder aqui, tu começa a ceder ali. Então começa ali a destruição. Tu tem que ficar firme. E segue na igreja. Por quê? Para não perder os jovens, para não perder o povo. Hoje eu vou fazer uma coisa mais light. E o que fica para trás? A Bíblia. A palavra. Uhum. Quando eu disse que eu pensei... Não, o Délio mais fala exatamente isso. Se eu, como mãe, não ensino respeito a mim, a criança nunca vai respeitar Deus. Não é? Viu? Tu ia falar, Carla. Aí depois eu continuo. Eu concordo com a Loura, que a gente tem uma visão diferenciada, no sentido mais profunda, né? Mas até o exemplo colocou assim a experiência que falou para mim. Ele nunca teve medo de perder o amor do João Isaac. Ele nunca, mas o homem, ele tem uma firmeza maior. A mãe ela é um
ela gera o filho, tem toda uma complexidade. E a mãe, ela é muito responsável por esse filho que distorce, né? Então, na nossa geração, então vamos dizer assim, hoje, que esses filhos que estão na geração da tecnologia, que foi essa geração, da minha geração, um pouquinho menos, um pouquinho mais tardio, é uma geração que tem muitos conflitos emocionais e não enxerga o quanto ela precisa se trabalhar. Então, ela põe a dor dela na dor dos filhos. Então, eu vou dar tudo o que eu não tive. E eu não entendo que o que eu não tive foi bom eu não ter. Porque foi isso. Hoje eu compreendo isso. Hoje eu compreendo isso. Porque eu não tenho porque hoje eu sou porque eu não tive. E graças a Deus o que eu não tive, eu me fortaleci. Porque talvez eu tivesse tido. Não seria o que tu é. Não seria. Voltando então aqui para a lição, vamos discutir a questão que o Batista levantou ali, que a gente discutiu. São duas coisas que eu quero discutir com vocês nesses 5 minutos que a gente tem, tá? O primeiro, então, assim, olha, a lição ela fala muito aqui, ó. É constante cuidado de Satanás manter a mente dos homens ocupada com aquilo que os impede de obter o conhecimento de Deus, que é o que o Vladimir estava falando lá, tá? Então, assim, ó, o propósito de Satanás tem sido representar mal o caráter de Deus e provocar rebelião contra a lei de Deus. Então, digamos assim, ó, o Batista falou sobre isso. Então, nós vivemos num contexto social, filosófico, aonde, digamos assim, olha, existem muitas correntes que distorcem o caráter de Deus. E eu tenho que ter uma referência. E a referência é a palavra de Deus, é Cristo Jesus, tá? Se não for essa referência, é bem possível que eu mesmo possa ter uma visão equivocada do caráter de Deus. Tá? Então, o foco da lição é trazer a gente para a palavra e para Jesus. Tá? Porque senão a gente pode estar contaminado com essas ideias, não é? E essas filosofias que tem essas correntes, e a gente começar a achar de repente assim, ó, que as pessoas estão certas, né? Com esse tipo de pensamento assim. E o segundo ponto que eu queria discutir é conhecer o caráter de Deus, o quanto impacta na minha adoração a Deus. Essa questão eu queria discutir um pouquinho antes de nós fechar. O que impacta na minha adoração a Deus, conhecer melhor o caráter de Deus? A lição, principalmente a de terça-feira, do amor de Deus, né? Vem falando que Deus fez o filho. Sim, porque aqui fala do amor, fala da criação ainda, né? Da salvação. É um ponto difícil de entender por que Deus deu um filho. Daí é aquela coisa que tu colocou no início ali. Tu olha pro mundo, nossa, é crime, é roubo, é tudo que a gente está vendo, a maldade do mundo, né? Daí olha, mas Deus deu o filho por nós, né? Mas Deus deu o filho por mim, né? Eu cheguei a me perguntar, Deus, por que tu fez isso? Por que tu Deus deu o filho por mim? Porque parece injusto Deus dar o filho dele. Para mim me parece injusto Deus dar o filho dele por mim, né? E daí assim, tu imagina, quem tem filhos aqui, imagina seu filho lá na cruz, sofrendo. Mas tu ficar parado, não fazer nada? Como Deus ficou ali se contente. Exatamente. Ver o teu filho ali na cruz, sofrendo, padecendo, sangrando. Por isso que ele não levou a eternidade. E ele não fez nenhuma intervenção. Podia fazer a intervenção que ele fizesse, não fez. Isso aí é a coisa que mais. Ele fala em Jesus. Pois é, mas. Deus Pai dentro disso. Mas essa é a revelação do amor de Deus. O caráter de Deus está baseado no amor. Mas foi o amor de Deus por mim. Daí é imensurável, não tem como a gente nem agradecer esse amor que Deus teve por cada um de nós, né? Por isso que eu vejo que é importante essa parte que nem o Miguel Batista colocou agora há pouco, de nós se colocar à disposição, fazer às vezes eu sei que eu não tenho condições de ajudar alguém ali, fazer alguma coisa com alguém, mas vou fazer, se de ajuda eu vou fazer, vou ajudar, vou levar a palavra, vou levar a pessoa para ir para a igreja, ou vou acompanhar um estudo, mas tirar o teu tempo, mas eu tinha o único tempo, eu trabalhei o dia todo, a manhã inteira, e tinha só esse tempinho para descansar.
e tu deves ficar recebido, tu deves E descansar. pior que a gente descansa. Fazendo isso, a gente descansa mais do que ficar parado em casa. Mas aí que tá, ó, isso é uma distorção do amor. Eu amo a mim mesmo, eu não amo o meu próximo. Isso, perfeito, amor. Ah, isso é uma distorção do amor. E assim é em relação ao amor de Deus. Feliz. É? Flávio, Diga. uma coisa interessante que na lição dessa semana me chama com alguém agora, é do quanto mais perto de Deus nós estiver, mais parecido nós vamos ficar. Com Ele, perfeito. Assim como os casais, né? Os casais que são casados e que estão muito tempo juntos, eles acabam até ficando Parecidos. fisicamente. Até eu disse pro amigo, viu? Por isso o meu cabelo ficou branco. Ficou branco desse jeito, para ficar parecido. Mas assim, se nós queremos ter uma verdadeira adoração, a gente vai ter que se aproximar. E quanto mais próximo, é só através da palavra e de seguir o que Jesus fez. Tá? Então, assim, ó, isso que ela falou ali, para nós fechar, a Flávia tinha falado antes, alguns já deram contribuições também nesse sentido ali. Então, assim, ó, impacta sim. Se eu ter uma visão adequada de Deus, a minha postura como adorador vai mudar. Né? Eu não vou ser um adorador arrogante, né, achando que de repente eu posso dar ordem para Deus. Eu não vou ser um adorador que, de repente, assim, olha, eu estou prestando um culto, né, assim como Caim. Não, eu estou fazendo o meu melhor para Deus, mas será que é o que Deus quer? Será que é assim que Deus quer? Né? Então assim, ó, a gente precisa conhecer mais do caráter de Deus, até para nós nos tornarmos parecidos com Deus, mas também para nós darmos testemunho desse Deus, né, para as pessoas que não têm uma visão adequada sobre o caráter de Deus, e também para nós como adoradores, né, como filhos de Deus, também ter uma postura adequada diante desse Deus tão grande, tão poderoso, né, Criador de todas as coisas, mas também meu Salvador. Porque a Bíblia, a lição trouxe essa visão assim, ó, um Deus grande, mas um Deus que quer estar junto, um Deus que quer estar conosco, um Deus que quer compartilhar conosco, digamos assim, ó, um relacionamento de aliança, né, como o de um casal, como ela colocou. Tá? Então, assim, ó, que a gente possa entender essas coisas, a gente possa continuar crescendo nesse relacionamento. Tá bom? Esse eu acho que é o fechamento da lição. Só queria comentar um negócio sério para vocês aí. A Karina falou assim, o mundo, violência e coisa. Hoje não tem. O Satanás está vindo uma estratégia que tu já viu os falsos advogados. Imagina a pessoa que em vez de gente dando golpe nas pessoas, né? Golpe mais fora, uma estratégia. Eu quase quero golpe fora de tudo. Então tem que ter cuidado. A ganância faz com que sai fora de Deus e fica só escutando esses golpes, essas coisas que Satanás faz. Vamos fazer uma oração, gente? Tá. Vamos ficar em pé, vamos fazer uma oração. E